uma alegria me tornar fiel a esse fórum, né? Porque tenho tido a oportunidade de participar de vários deles e fico muito feliz porque, sem dúvida nenhuma, é um espaço de compartilhamento e de aprendizado comum, né? E mais ainda, tenho a honra de estar aqui ao lado da professora Maria Tereza, da Eliane, da Ângela, do Fábio. Samuel está aqui com a gente também na mesa? Então, com Samuel. E, puxa vida, porque acho que é uma mesa que representa diversas pontas, diversos processos que se integram, né, durante a construção da nossa escolarização. Então, eu tenho a responsabilidade de abrir essa mesa e me cabe, nesse cenário, expor um pouco sobre a macroestrutura da nossa educação e no que a educação brasileira, né, se compromete com este processo que a gente começou a discutir ontem com a mesa de abertura. E a gente prossegue hoje, não é? Porque a educação, conforme a Constituição Federal de 1988, é um processo contínuo em nossa vida. A partir de 88, torna-se um direito humano fundamental e se trata, né, de um direito desde que nascemos até o dia em que morremos. Então, educação ao longo da vida passa a ser uma questão do Estado brasileiro. Então, como esse Estado vem se organizando neste processo para, de fato, assegurar a garantia desse direito? Então, pela manhã, simbolicamente, nós nascemos. E, ao nascermos, ganhamos, antes de tudo, o direito à vida, não é? E, para que tenhamos esse direito à vida, temos que ter acesso a um conjunto de bens, serviços, produtos, culturalmente construídos, não é? E, para ter este acesso, cada um e cada uma de nós, a partir das nossas especificidades, da nossa singularidade, apresentaremos algumas exigências. E agora à tarde, nós estamos na escola, começamos o nosso percurso, simbolicamente. Vou tentar, nesse tempo, sistematizar o que nós estruturamos ao longo desse processo, em termos de diretrizes nacionais, refletindo na vida do cidadão e da cidadã. Então, o pai, a mãe, os responsáveis pela criança, devem saber que, no Brasil, a educação infantil, em seu primeiro segmento, de 0 a 3 anos, é um direito de todas as crianças. Portanto, cabe ao Estado ofertar este segmento, o primeiro segmento da educação básica. No entanto, não é uma etapa obrigatória, de 0 a 3 anos. A família pode optar por estar com a criança em casa. Por outro lado, o Plano Nacional de Educação se propõe, neste período próximo de 10 anos, criar, instituir, né, ampliar as condições de acesso para todas as crianças brasileiras à educação infantil. Então, há hoje uma estimativa de, escalonadamente, se chegar a 50% de atendimento
né, nos próximos 10 anos, considerando que parte das famílias brasileiras, hoje, gostaria de ter as suas crianças na creche e não tem esse acesso. Então, essa é uma dívida social que o Estado brasileiro tem com as nossas crianças, e, a partir deste ano, a União amplia os seus investimentos de apoio aos municípios, porque cabe aos municípios a garantia da implementação da educação infantil. E de que educação infantil se fala? Da educação infantil na perspectiva inclusiva. Isso quer dizer que não se admite legalmente, pedagogicamente, socialmente, afetivamente, que uma criança com deficiência seja institucionalizada quando bebê. Então, de 0 a 3 anos, todas as crianças com e sem deficiência devem, pela legislação atual, pelas diretrizes nacionais da educação infantil, né, emitidas pelo Conselho Nacional de Educação, devem estar em creches comuns, creches inclusivas, para iniciarem o seu percurso formativo, compartilhando experiências e construindo-se integralmente a partir desta pluralidade. A partir dos 4 anos, então 4 e 5, é a segunda etapa da educação infantil, também conhecida como pré-escola. Então, a partir dos 4 anos, esta etapa se torna obrigatória no Brasil. Desde quando? Desde 2009. Então, lá com a Constituição, 1988, a faixa etária obrigatória de escolaridade estava entre 7 e 14 anos, referente ao ensino fundamental. A partir de 2009, com a emenda constitucional número 59, o Brasil altera a obrigatoriedade do tempo escolar. E essa obrigação passa a se dar na faixa etária dos 4 aos 17 anos. O que significa pré-escola, 4 e 5 anos, os anos iniciais do ensino fundamental, que é o período de alfabetização, né, aquele antigo primário, né, para a nossa geração. E depois vem a segunda etapa do fundamental, né, que agora a gente tem no Brasil o fundamental de 9 anos, que daí é o antigo ginásio, né, que vai até o 9º ano, antigamente ia até a 8ª série. E mais o ensino médio, que é o antigo colegial, né? Então, hoje, essa etapa se tornou etapa obrigatória. Isso quer dizer que nenhuma pessoa, criança, adolescente ou jovem, pode ficar fora da escola. E de qual escola nós falamos? Então, se a Constituição de 88, entre os artigos 205 e 214, já dizia, com todas as letras, que o direito à educação é incondicional, que ninguém, né, baseado na sua condição econômica, social, linguística, étnica, racial, etc., pode ser usurpada desse direito, né? O artigo 208 garantia, por sua vez, o atendimento educacional especializado, né, para as pessoas com deficiência. Só que, nesse período, houve no Brasil um grande debate. Um debate que se concentrava qual é o tipo de escolarização. Então, as pessoas com deficiência devem ir para uma escola comum ou devem estar numa escola especial? Então, esse debate tem uma definição legal a partir do que diz o artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que diz explicitamente: o direito da pessoa com deficiência se efetiva
somente em um sistema educacional inclusivo. E mais do que isso, define as medidas a serem adotadas pelos Estados-partes para a consecução desse direito que se resume à meta de inclusão plena. Muito bem, o que fez o Brasil para transformar este processo, para induzir a mudança de paradigma? Então, aqui é muito importante a gente entender porque essa mesa está assim composta. Porque nós vamos ter aqui a palavra de vários lugares. Agora, num país que se organiza a partir de um regime federativo, em que a educação é implementada de forma colaborativa, isso é, o regime de colaboração, então, as 3 esferas de governo, governo federal, governo estadual e governo municipal, têm um conjunto de atribuições próprias. O que cabe ao governo federal, e neste caso ao Ministério da Educação? Cabe disciplinar as orientações, as diretrizes da educação brasileira e complementar, suplementar e redistribuir o financiamento público aos sistemas públicos. Então, o que houve de mudança neste período de 2008 para cá? Por que 2008? É porque é nessa data que a convenção é ratificada pelo Brasil como emenda constitucional, e é nessa data, então, que o Ministério da Educação faz a primeira grande reorientação da educação nacional, que já tinha lá na Constituição de 88 um marco importante. Por quê? Porque é a chamada Constituição Cidadã, mas que ainda, né, o Brasil convivia com um debate permanente. E nesse debate permanente, não havia, portanto, uma predisposição em fazer esta mudança. Enquanto discutimos CCC, as pessoas com deficiência continuavam segregadas ou fora da escola. E assim vamos eternamente empurrando com a barriga? Não. Isso não é um país que assume um compromisso e, de fato, toma atitudes. Então, vem a primeira grande reorientação, que foi exatamente a revogação da Política Nacional de Educação Especial de 1994, que orientava, né, para que as pessoas com deficiência que tivessem condições, que aprendessem no mesmo ritmo, que tivessem, né, a capacidade de atender às exigências da escola, essas podiam estar numa escola comum. E sabe quanto era o índice de pessoas com deficiência nessa condição em 98? 13%. O restante não tinha condição nenhuma de entrar numa escola e de compartilhar aquele processo. Então, por isso minha gente, que toda vez que uma norma se coloca no C, então é uma forma de não andar para frente, é uma forma de andar para trás. Então vem a nova política nacional. E o que diz essa nova política? Primeiro, que todas as pessoas com deficiência têm direito à educação. Esse direito é incondicional e indisponível. Então, ninguém pode dispor do direito que é meu, que é do Samuel, que é de inúmeras pessoas com deficiência neste país. Ninguém pode dispor. Ah, mas a família... Não, a família não pode dispor do direito que é da pessoa, da criança, do adolescente, do jovem. É incondicional, isso é, não haverá nenhum C. Todas as escolas públicas e privadas deste país devem atender à norma constitucional. E
todas têm obrigação de receber as pessoas com e sem deficiência. Ponto. Qual o objetivo dessa normativa? Transformar os sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos. Isso está escrito com todas as letras. Quem é o público da educação especial? Porque antes, todas as pessoas que não atendiam ao padrão de homogeneidade da escola comum eram etiquetadas, excluídas, embaladas e enviadas para uma instituição segregadora. Isso é para dar um padrão de excelência à tal escola comum. E se houvesse um estudo apurado, as pessoas que estavam naquelas instituições não eram pessoas todas com algum tipo de deficiência. Eu costumo dizer que eram as pessoas que tinham algum desobediente, sabe? Então, todas aquelas que incomodavam eram, então, etiquetadas. E para quem leu O Alienista, do Machado de Assis, ou viu ao filme, entende bem que qualquer um de nós pode ser etiquetado como louco, quando interessa para alguém. E a mesma coisa, qualquer um de nós pode ser etiquetado com qualquer etiqueta que interesse para alguém, ou para alguma instituição que seja rentável. Então, a política nacional define o público da educação especial. São as pessoas com deficiência, as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades e superdotação, que compõem esse público. Por quê? Este público. Muito importante saber por quê. E aí, a resposta também nos remete à nova concepção de educação especial. Se antes a educação especial era uma modalidade substitutiva, isso é um sistema próprio de educação feito, organizado, com base na condição de deficiência, agora, na perspectiva inclusiva, a educação especial torna-se uma modalidade complementar e suplementar a todos os níveis, etapas e modalidades. Por quê? Porque perpassa todos os segmentos da educação básica e também perpassa a educação superior. Com que tipo de atribuição? Não é mais a atribuição de escolarizar. Então, vai fazer o quê? Perdeu o seu lugar na academia? A professora Maria Tereza vai dizer para nós depois. Deixou de existir como área de conhecimento? Não. Mas a educação especial, então, torna-se responsável pela identificação das barreiras existentes na escola para cada sujeito e torna-se responsável por propor as formas de eliminação dessas barreiras, por meio da oferta de recursos ou de serviços de acessibilidade. Então, minha gente, olha como as coisas vão se encaixando. Com este conceito da educação especial, a política nacional de educação do Brasil responde ao artigo 1º da Convenção. Lembra, Fábio? O artigo 1º é aquele que bota por terra a história de que a deficiência está na gente, né? Eu que sou responsável, pobre de mim, sou cega. Olha que desgraça. Não, o artigo 1º da Convenção diz que não é uma desgraça. Que a desgraça está no nível de barreira que existe. E que é esse nível de barreira que... É isso, não é?
Esse é um ganho de todos nós, brasileiros e brasileiras, sabe? A gente tira a carga dos ombros de nós, pessoas com deficiência, das famílias, e nós queremos dizer, não queremos etiquetas, porque nós temos que partir do pressuposto de que a barreira pode me trazer desvantagens, maiores ou menores, de acordo com o impacto que ela provoca na minha estada no processo educacional, social, laboral, o que seja. Então, não vale mais organizar espaços por tipo de deficiência. Não vale mais elaborar protocolos educacionais com base na condição de deficiência. Não vale mais dizer, esse conjunto de recursos aqui é para usar para o cego. Esse conjunto de recursos aqui é para usar para o surdo. Aquele conjunto de recursos lá é para usar para a pessoa com síndrome de Down. Aquele outro conjunto lá é para usar para a pessoa... Tudo isso vem para o chão. Mas então virou uma confusão isso aí, desestruturou, estava tudo tão arrumadinho. 10 minutos, está vendo? Eu vou fazer que nem o professor fez de manhã, professor Jerusa. O que ele fez? A Maria Tereza está interessada. Bom, então, ele abriu o precedente, né, gente? Olha só. Mas ele tem direito, ele tem credenciais. Bom, olha só. Então, desacomodou todo mundo, gente. Sabe por quê? Porque estava tudo tão arrumadinho lá na escola especial, e era só trazer a escola especial para dentro da escola comum. Olha que beleza! Aí eu trago tudo que nem estava lá, e junto vem de brinde o fisioterapeuta, tá? O fonoaudiólogo, Eliana vai junto. Eliane, estou te provocando. Aí vem todo mundo, o neurologista, o pediatra, todo mundo vem para a escola. Porque até ali a pessoa com deficiência praticamente era um protocolo de saúde. Porque ela tinha doença. Ela era, a própria deficiência ambulante. Pois é, agora acabou isso aí. Agora nós temos que observar cada ser humano. Então, vou para a escola em 10 minutos. O que acontece? Estou igual o cozinheiro, né? Que lá é de 15 minutos. Estou pior, estou em 10. Então, o que acontece? Primeiro, matrícula. O Ministério da Educação orienta que a matrícula das pessoas com deficiência sejam feitas, todas as matrículas, antecipadamente. Por que isso? Para dar tempo do sistema de ensino fazer o estudo de caso. Porque ele precisa conhecer os alunos, os estudantes. E fazer o estudo de caso é um pressuposto para elaborar o plano do atendimento educacional especializado. E, ao elaborar este plano, disponibilizar as condições necessárias para que haja uma participação em pé de igualdade durante o processo de aprendizagem. Então, fez a matrícula, vem para a escola e pronto, existe uma mágica? Bom, 10 minutos eu tenho que dizer que a Política Nacional de Educação Especial, 2008, gerou uma nova resolução no Conselho Nacional de Educação, 2009, que é a resolução que trata da organização do AE na escola. Por que são importantes esses documentos? Porque esses documentos regulam a educação no Brasil. Eles dão conta de, sozinhos, transformarem a escola? Não dão. É preciso que haja um trabalho efetivo, árduo, diário, contínuo, da escola, da rede, está aqui a Ângela representando a rede, para dar organicidade para esse trabalho, formação continuada, familiares em diálogo com a família, porque isso tudo, gente, é novo para todo mundo, nós temos que construir permanentemente, e não tem parâmetro para colar, sabe, copia e cola? Não tem, porque cada pessoa é uma pessoa, e esse é um processo que tem que acontecer sendo revisto, sendo rediscutido, sendo adequado, de acordo com cada etapa, com as características das etapas de ensino. Mas qual que é a importância desses marcos legais? A importância é que são indutores. E o que mais que o Ministério da Educação promoveu nesse período
para induzir e dar celeridade a essa transformação. Então, além desses marcos legais, a política, a resolução nacional, né, e os decretos que regulamentam cada etapa, o Ministério da Educação do Brasil também definiu política pública de financiamento. Isso é muito importante, porque também é indutor. Então, o principal fundo, que é o Fundeb, hoje, tem um fator de ponderação maior referente às matrículas das pessoas com deficiência nas escolas públicas, que é um fundo para escolas públicas, e esse fator de ponderação maior ainda é dobrado. Então, por que isso? Exatamente para estimular a tomada das medidas necessárias de apoio que a escola deve fazer, né? Segundo, o plano de ações articuladas, que é uma outra transferência voluntária da União para os estados e os municípios, também traz em todas as suas dimensões subações voltadas para medidas estruturantes na escola, de acessibilidade arquitetônica, de formação continuada, de disponibilização de tecnologia, né? Para quê? Para induzir esse processo. Agora, esse financiamento, que daí conclui com o terceiro eixo de financiamento, que é o programa Dinheiro Direto na Escola, que daí é uma transferência voluntária direto para a escola, que também é altamente indutor. Por quê? Porque a escola tem a obrigação de fazer um plano de atendimento, onde ela vai aplicar esse recurso. Aí o MEC orienta que esse plano seja feito em conjunto com a comunidade escolar. Por quê? Porque é uma forma de induzir essa discussão como uma discussão pedagógica na escola, envolver os alunos, os pais, o conselho escolar, né, para fazer o debate sobre as condições, o desenvolvimento inclusivo da escola, porque esse é um tema, é um assunto, é uma pauta altamente instigante, que pode gerar pesquisa entre os alunos, entre os professores, que pode gerar inúmeras conferências, bate-papos, grupos de estudos, debates. Então, se a escola sabe aproveitar como um eixo pedagógico, um fio condutor, né, de implementação do seu currículo cidadão, todos ganhamos com este processo. Agora, isso de fato acontece? Aí nós temos que conhecer cada rede no Brasil. Então, nós temos redes municipais, estaduais hoje no Brasil, que estão em sintonia com todo esse processo de transformação. Umas mais, outras menos. Agora, a rede de educação do nosso município também é a nossa cara. O quanto nós nos comprometemos com essa construção, que deve ser da comunidade, da sociedade, o quanto nós nos colocamos à disposição, porque eu não tenho dúvida de que hoje o Brasil está num momento, né, em que a matrícula, o direito à matrícula, embora ainda haja recusa, e principalmente na rede privada, mas hoje é um direito que é um direito extremamente cobrado pelas famílias, né? Acho que esse evento aqui representa a resistência no Brasil, porque se houve alguém que disse, espera lá, pessoa com deficiência não pode ir para a escola comum, alto lá, pode sim, senhor. Foram as famílias das pessoas com síndrome de Down, as pioneiras nesse processo, é isso. Palma para vocês. Não é? Agora, isso é assumir um grande desafio. Então, eu conto para vocês que se lá em 98 nós tínhamos 13% na escola comum, hoje o Brasil tem 79%, né, 2014. Isso geral, público e privado. Se for só na escola pública, nós temos 93%. E 69% das 900 mil matrículas, hoje tem 900 mil matrículas na educação básica de pessoas com deficiência. 69% são de pessoas com deficiência intelectual. Isso, minha gente, significa uma quebra de paradigma. Agora, qual é o grande desafio que nós temos hoje? Dar condições de atendimento.
essa condição de atendimento deve necessariamente ser construída por sujeito a sujeito. Nós não podemos mais querer implementar a velha escola especial dentro da escola comum. Essa roupa não cabe. Nós temos que redesenhar esse figurino. E eu tenho certeza de que hoje, tanto no âmbito federal, Ministério da Educação, quanto na academia, nas agências formadoras, nas universidades, nas faculdades, no movimento social, nas escolas, nas redes públicas, essa tem sido a grande pauta, desde a elaboração do Plano Nacional de Educação, que tem lá no seu inciso 3º, do seu artigo 8º, do seu parágrafo 1º, o que mais nos interessa. Sabe o que é, gente? Porque essa é a lei 13.005. Então, esse inciso 3º diz assim, que todos os planos municipais e estaduais do Distrito Federal deverão garantir as condições para o atendimento das especificidades dos estudantes com deficiência, para assegurar o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino em todos os níveis, etapas e modalidades. Essa é uma vitória nossa, porque foi duro o embate com o PNE. Aí vem o anexo. O anexo são as metas e as estratégias. As estratégias permeiam as 20 metas, que começa com a educação infantil na meta 1. Todas elas dizem que as pessoas com deficiência vão estar nas escolas comuns, educação infantil, ensino fundamental, tempo integral, ensino médio, educação superior, profissional, tecnológica, e todas aquelas ações estruturantes de formação docente, de adequação arquitetônica, disponibilização de recursos de tecnologia, estão nas estratégias como uma política do Estado brasileiro. Então, deixa de ser uma política de um governo e passa a ser do Estado brasileiro pelos próximos 10 anos. Essa também é uma conquista nossa. E, para encerrar, o que mais o Ministério da Educação orienta para dar sustentação a essa nossa luta diária? Nota técnica número 20 de 2015 e parecer 171 da Advocacia Geral da União. Sabe do que tratam esses dois documentos? Tratam sobre a aplicação de multa para o gestor, público ou privado, que recusar matrícula de pessoa com deficiência. Esses documentos, minha gente, são preciosidades nas mãos de todos nós, porque nós temos que ir para cima de quem ainda, no século XXI, tenta cercear o direito da pessoa com deficiência à educação. Então, primeiro, é fazer a denúncia e impingir a multa, que vai de 3 a 20 salários mínimos. Se ainda assim persistir, nós temos várias etapas que chega ao descredenciamento dessa escola. E quem é responsável pela aplicação da multa? Então, são as diversas instâncias às quais a escola que cometeu essa infração se vincula. Então, é importante a gente compartilhar esse documento e a gente fazer circular esse debate. Basta ter a matrícula? Não, temos que garantir as condições. Como garantir as condições? Esse é um processo que eu acho que a mesa agora vai seguir e a gente depois compartilha com vocês, porque, sem dúvida nenhuma, nós avançamos muito, só que nós temos um longo caminho e a escola, pela sua própria natureza de mudança contínua, nunca vai estar preparada. E que bom que seja assim. Agora, esse construir conjunto tem que ser feito necessariamente por todos nós. Nós não podemos esperar uma ação messiânica, mas nós é que temos que construirmos juntos. Então, por isso, eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês e me coloco à disposição para, no final, a gente ouvir também as experiências. Obrigada.